Olá, sou Bruno Palagani e aqui pela TV Cidadã estou iniciando mais um Vida de Músico, um programa dedicado aos artistas alagoanos. E hoje tenho a honra de receber os irmãos Beto e Rony Ferreira. Eita sonzeira, viu? Beto, Maravilha. bem-vindo, meu irmão. Prazer. Rony, rapaz, primeira vez que a gente toca junto, vai desculpando a ratada e a responsabilidade, viu? Certo, irmão. Maravilha. Que sonzeira e que sonoridade linda desses instrumentos. Queria apresentar vocês aqui pro pessoal de casa. Como eu já falei, Beto e Rony são irmãos, né? E começaram bem próximo ali, né? Os dois com 11 anos de idade. O Beto, que é o mais velho, começou primeiro. E vocês começaram na igreja, né? Isso. Então fala um pouquinho desse início musical aí. Tem até o Adson, que é uma grande referência, né? E também o nosso grande amigo Tarcísio. Tarcísio maravilhoso, que é um cara que deu vida, né, ao som de vocês, a performance. Eu acho que a carreira de vocês tem muito do Tarcísio, né? O Tarcísio Com certeza, é um grande mestre, né? Com certeza. Mas fala pra gente como começou tudo aí. Começou, como você bem citou aí, na igreja, né? Eu recebi o convite de uma prima, nossa prima no caso, a Verônica,
tocava prato na banda de música. E aí ela chegou, um certo dia chegou lá em casa e disse, ó, vai abrir as inscrições para aula de música. Você não quer estudar música na igreja? Eu disse, topo. Mas você já não tocava nenhum instrumento? Não tocava nenhum instrumento. Mas já tinha o nosso pai como referência. Tinha um violão lá em cima do guarda-roupa. Em cima guarda-roupa. do guarda-roupa. Ia trabalhar, ia lá, mexia. Né? Tocava algumas notas. E aquilo foi despertando, né? Aí fui estudar música, no caso, teoria musical. Lá na igreja, né? Isso, solfejo. E logo em seguida, acho que depois de uns 7 meses, eu peguei o trombone de pístio. O trombone de vara hoje, mas trombone de pístio. Então o primeiro instrumento não foi o trompete? Não foi o trompete, o trombone de pístio. Passei uns 2 anos com trombone de pístio, depois fui pra trompa. E quando eu completei 15 anos, me passaram o trompete. O maestro Watson, o nosso primeiro professor, passou o trompete. E tô até hoje. E era o trompete que era o instrumento que ficava em casa, e ele mais novo, o rei não, era o trompete? Era o trombone. Era o trombone. Deixava o trombone em casa, quando eu ia pra escola. Eu chegava e ele tava lá. E sobre você tinha um ciúme arretado do instrumento. É, Instrumento velho, arretado. Remendado o instrumento, mas ele tinha aquele amor, né? Tinha aquele amor, aquele afeto pelo aquele trombone. E aí quando ele chegava em casa, ele já tava lá tocando. Já tava lá. Você saía... De novo, cara. Eita. É, mas aí foi, né? Até que chegou o trompete. E chegou o trompete. O trompete foi uma história interessante, porque eu não queria tocar trompete. Tocava trompa, a famosa Maria Chiquinha. E aí um amigo de infância, o Bruno, tocava trompa. O maestro Watson chegou e disse, ó, no mês de outubro desse ano, não me recordo qual ano, ele disse, vai chegar 2 trompas de harmonia. Aí eu fiquei fascinado, disse, caramba, trompa novinha. A Bruno, bicho, fica na trompa. É melhor trompa. Que o Watson depois, em seguida, ele disse, Beto, tem um trompete pra você aí. Você fica tocando trompete, quando chegar a trompa, aí você... Vai chegar 2, né? Uma minha e uma sua. Isso. Mas só que ele já sabia que ia chegar só uma. E aí eu fiquei no trompete. Chegou só uma trompa. O Bruno ficou lá. Bicho, tu vai ficar no trompete. Trompete é um instrumento manjado que todo mundo sola. Todo mundo sola. Qualquer um toca, diga, né? E hoje eu tô aqui, né? Isso aqui eu... Ah, meu irmão, que legal. Bacana. Faz parte da minha vida, né? É uma extensão, né? O instrumento é uma extensão do músico. Extensão. Um dia, quando eu não pratico, tem algo errado. Bacana. Agora eu quero saber um pouquinho da história aí, porque ele já vem num caminho diferente, né? Você, por mais de não ser o seu principal instrumento, o seu primeiro instrumento ser o trompete, você ter passado por outros instrumentos, você passou por outros instrumentos de sopro. Isso. Mas ele já passou mais pela parte percussiva, tocou outros instrumentos, né? Fala um pouquinho desse início musical e como era realmente reinar no instrumento velho dele. Por ser curioso, né? E assim, já tinha esse desejo, essa vontade, né? Pela música. Assim, o músico, ele nasce músico, né? Tá ali dentro. A gente não escolhe, a gente é agraciado pela graça do Senhor Deus. Então, eu tinha 11 anos, volta de 11 anos. Já tinha fama de rei não, né? De rei não, era bem danadinho, né? Então, assim, como ele bem falou, tinha um violão lá do meu pai que a gente sempre mexia no violão, batucava lá no violão. E aí ele foi primeiro estudar música. E aí com o trombone lá, e quando ele ia pro colégio, no período da tarde, então minha mãe colocava os discos lá, dela lá, evangélico, tá? E a gente ficava ouvindo, aí eu, vi o trombone dele lá, então eu pegava aquele trombone e ficava lá tentando tocar as coisas de ouvido, né? Aí quando eu chegava, era aquela briga toda, eu limpava o trombone, vai quebrar o trombone, não sei o que. Então essa coisa aí, foi esse primeiro contato, assim, com a música, com o instrumento, foi dessa forma, né? E aí, eles não queriam me levar para assistir o ensaio da banda, porque era um pouco danado, né? Então, certo dia, um certo domingo, eles resolveram me levar, né? E eu fui assistir o ensaio da banda, e aí o maestro, no final do ensaio, perguntou, você é irmão do Beto? Ah, não sou irmão do Beto, pai. Você quer estudar música, não? Isso o Watson, né? O maestro Watson. Ah, eu quero sim. Era tudo que eu queria, porque eu fiquei encantado vendo o ensaio da banda ali, né? E assim, eu queria enaltecer assim, a importância das bandas de música na vida de muitos músicos. É um celeiro, né? Assim, sai muitos, os grandes músicos vieram de banda de música, né? São frutos de banda de música.
Então, eu comecei a estudar, mas aí eu já estava vendo música com o Bruno também, que era amigo da gente de infância. Então, já estava estudando, aí foi um reforço. Comecei a estudar música lá com ele e, ao mesmo tempo, lá com o Bruno, né? Estudava música sem instrumento, né? Só Sem teoria. instrumento, só teoria. Leitura. E aí o Bruno foi o cara que passou o primeiro instrumento que ele tocava, a trompinha, Maria Chiquinha. Eu também fui na Maria Chiquinha. Fiquei lá na Maria Chiquinha. Mas quando eu entrei na banda, eu entrei para tocar surdo. Então comecei tocando surdo, porque naquela época não era permitido bateria nas bandas de igreja, né? Então era surdo, bumbo e caixa e Percussão. prato, a percussão. Então passei por todos esses instrumentos. Surdo, depois fui um pouco de prato, depois um bumbo, aquela coisa, até chegar na trompa. Então fui pra trompa e fiquei ali, aí trompa, e aí queria o desejo era a trompa de harmonia. Mas nada da trompa de harmonia chegar, eu comecei a tocar com a trompa de harmonia que era do exército que o maestro levava. Isso eu pegava no instrumento, tinha contado o instrumento no sexta, sábado e domingo. E no domingo, na segunda-feira, ele levava o instrumento. Então, assim, eu era um garoto assim, que queria muito estudar, eu tinha muito sede pela música, então eu queria estudar, eu era muito disciplinado. Então, como eu não tinha um instrumento para estudar, eu pegava o trompete às vezes, e aí comecei a mexer com o trompete, aquela coisa toda. E aí, nada de chegar a trompa, eu fiquei muito inquieto, aí comecei, chorava assim, às vezes, meu irmão, pô, eu quero um instrumento, quero estudar, ele tem calma, vai chegar, aí eu chorava e tudo mais. E até que ele chegou e disse, não, ó, tem um clarinete aí, você quer pegar o clarinete, tá? Aí eu vou pegar, vou encarar, porque eu queria um instrumento, eu queria estudar. Mas havia uns críticos, tinha uns críticos, já era? Exatamente. Aí vem o Bruno na jogada, né? E aí diz, os críticos, né? Você vai pegar o clarinete, bicho. Clarinete não sola, não faz nada. Poxa, tem um trombone, eu sei que tem um trombone aí. E aí você vai fazer naipe, você vai solar e tudo mais. Eu disse, pô, é mesmo, né? Não sei o que, tá. Beleza, fui lá na aula de música, no dia de quarta-feira à noite. Peguei o clarinete, ele montou o clarinete, mostrou pra mim como era a escala. Eu fiz a escala de dó, ele falou assim, beleza, toquei a escala de dó assim. Aí, mas fiquei meio triste assim, porque eu queria o trombone. Aí ele percebeu isso, né? Ele sentiu. Ele disse, pô, você tá meio triste, você não quer não o clarinete? Eu disse, não quero, eu quero o trombone que tá aí. Esse que é o trombone mesmo, tá certo. Trouxe o trombone, montou o trombone, chamou um dos trombonistas que tinha lá. E aí ele passou a escala para mim, assim, escala de dó, algumas posições, mas assim, a gente não tinha um professor ali. Então o negócio era muito raso, assim, né? A questão do ensino mesmo, assim, era aquela coisa básica mesmo, né? Muito básica. Mas aí ele foi muito importante porque ele era um cara que ele trazia muitos discos pra gente. E assim, nas primeiras semanas, ele trouxe disco do Roberto Marques para mim, do Radegundes, de grandes trombonistas para mim ouvir, e um método. E eu ficava o dia todo ali tocando aquele trombone, estudando, mesmo sem saber de nada, mas botava o método, pô, estudava. E aí, com 1 mês ou 3 semanas, eu conheci o Tarcísio, que foi o nosso professor, eu denomino ele até, virou um professor que virou pai, né? Um grande mentor, né? Levou, abraçou a gente. Guarda o Tarcísio, que a gente vai falar no segundo bloco. Maravilha. Vou pedir mais uma pra gente tocar junto. E na sequência a gente abre já falando Maravilha. do Tarcísio, como eu também já iniciei falando do Tarcísio, né? Que o Tarcísio é um grande professor, um grande mentor de vocês. Isso. Então, maravilha. vamos tocar o que agora, pessoal de casa? Vamos lá tocar Café com Pão do João Donato. Vamos fazer. Vamos lá. Café com pão. Pessoal de casa, fica ligadinho aí. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Vida de Músico. E hoje com Beto e Rony Ferreira. Maravilha.
Calmon em bebedouro. De repente sentiu o mundo desabar sob os seus pés. Foi tudo tão de repente, feito um bote de serpente, intenso feito um raio, um pensamento, enfim. Era um lamento só, era o caos, não o cais. A vida desandou, desandou. Os moradores do Bom Quarto, do Pinheiro e do Mutange, dizimados pela ganância insaciável do poder. Famílias despejadas, ruínas de um sonho, retrato do descaso, cicatrizes tão profundas. 105,5, a rádio que toca sucesso. Sonzeira, viu? Maravilha. Que massa, Rony. Não conhecia não esse som, velho. Pô, Massa. esse Fui som- pescando aqui na sua partitura. Fui pescando. Pô, esse é um tema do Raul de Souza, né? Bossa Eterna, um disco que ele gravou com o João Donato. Então, assim, eu toquei recentemente esse repertório, né, do Raul, a homenagem que eu fiz pra ele, através de um convite do baixista dele, o Glauco Solta, que enfim, tocou com o Raul a vida toda, né? Então, teve essa homenagem no Brasil e também na Europa, né? Vários shows em homenagem ao Raul de Souza. Então, fui um dos trombonistas convidados para fazer essa homenagem. Teve Assim, esse privilégio, né? esse privilégio, com grandes músicos, foi um grande espetáculo. E foi recente, né? Foi até recente Exatamente, isso. recentemente. Lá no Museu de História Natural, né? E aí nós tivemos os grandes músicos, assim, né? Da cena da música instrumental alagoana, com Everaldo Borges, Almir Medeiros. Que legal. Teve Wilma Araújo, enfim, um grupo de trombone, né? Um septeto fantástico, um Tarcísio. Foi uma homenagem linda. Bacana, viu? Muito bacana mesmo. Maravilha. Eu ia falar lá no finalzinho, mas a gente já chegou. Não, é a hora de falar, é agora mesmo. Mas como você já deixou a deixa pro Tarcísio, Pois é. vamos falar um pouquinho, assim, do significado, né? Do quanto o Tarcísio somou na carreira de vocês, né?
E que- Tarcísio é uma peça realmente importante, fundamental, né, para vocês. Exatamente. Eu costumo falar que o Tarcísio foi o nosso grande mentor, né? A parte técnica do instrumento, né? Aquela base sólida, né? Com conhecimento, né? Que isso é muito importante na vida de um aluno, de um estudante de um instrumento de sopro. Ele tem um professor que realmente seja o professor Do instrumento. do né? instrumento específico, né? Isso vai fazer Estudar música é uma coisa, estudar o músico, instrumento isso, é outra. Né? exatamente. ele cresça, né? De forma coerente. Então o Tarcísio foi essa peça-chave, posso dizer assim. Tanto Tarcísio. para mim como para ele. Mesmo ele tocando trombone, eu trompete. Mas ele já tocou trombone de pisto, a técnica é a mesma, né? Só não aqui, em relação às notas aqui na posição da vara, né? Mas os pistos que ele já tocou, eu já sabia. E a parte técnica, a flexibilidade, né? A parte técnica em si, voltada para o instrumento do bocal, Isso. né? Isso tudo foi passado, porque não muda, né? É a mesma, É a a mesma. base técnica é a mesma. Isso. Entendi. Entendeu? O que muda é algumas coisas relacionadas à parte mais específica do instrumento, do trombone, tipo, é um instrumento de vara, né? Tipo, uma coisa, é como um baixo acústico, Isso. né? Não tem traste. Tem Então, traste. assim, então tem essa coisa do instrumento temperado e do instrumento não temperado. Então, essa coisa, mas assim, a base técnica em si é a mesma, entendeu? Então, assim, com o Tarcísio, eu digo que o Tarcísio, ele chegou nas nossas vidas para fazer a diferença, sabe? O Tarcísio, ele chegou num momento muito especial nas nossas vidas. E ele mudou toda a nossa história, né? Eu digo assim, se hoje eu sopro esse trombone aqui, é culpa dele, entendeu? Tudo que eu aprendi sobre trombone. Claro, tive aulas com outros professores, grandes professores, mas a minha base, tudo que eu aprendi como músico, como pessoa também, É que ele é um ser humano maravilhoso, ser humano, né? sabe? Com certeza. Foi com ele, sabe? Foram 5 a 6 anos frequentando a casa dele semanalmente, né? A gente tá ali estudando, né? Fielmente mesmo, sabe? É filho, é filho. Então assim, e outra coisa, Legal. quando a gente entrou no mercado para trabalhar como, né, profissional, já músico profissional, eu tinha 15 anos. E foi através dele também, foi através dele que as portas, né, se abriram, enfim. E através também do Almir, porque ele tocava na banda com o Almir é uma grande referência, né, para Com todos certeza, os músicos com certeza. alagoanos, eu digo assim. É um grande mentor, um grande professor também. Mandar logo um abraço aí pro Almir. Almir, tá faltando vir gravar com a gente aqui, viu? Tô fazendo convite logo agora no ar. Maravilha. Então, assim, foram 5 anos que eu passei ali tocando com o Almir. Depois o Beto chegou, depois de uns 3, 4 meses. Nós tínhamos um naipe fantástico ali de sopro, né? Siqueira e o Beto de trompete. Saxofone Aldo, né? Né? Era o sax alto, era o Aldo. E o Almir de tenor e eu de trombone. Então foi uma grande escola nas nossas vidas. Aqueles 5 anos ali. Que depois vocês colocaram em prática com a MCZ Big Band, Isso, né? exatamente. Aí já esses ensinamentos, esses aprendizados aí, né? Isso. Nós exatamente. levamos para Exatamente. MCZ, né? Exatamente. Que eu vi vocês fazendo trabalhos maravilhosos, Pois inclusive com o Paulo lá, eu vi gravações do Paulo lá no Isso, programa do então, nós Alagoas Arte gravamos e algum- Cultura. gravamos, Fizemos, maravilhoso. fizemos muitas coisas assim. Na verdade, a MCZ Big Band, o desejo de montar a MCZ Big Band foi mais assim, uma coisa voltada para um laboratório, né? Pra gente praticar a improvisação, estudar linguagem. E ali é uma geração de músicos novos, né? Então, assim, pô, a gente aprendeu muito com a MCZ Big Band, né? Fizemos um trabalho bonito. Infelizmente, a gente não teve como manter o trabalho por questão mais de recurso, de apoio apoio. mesmo. Porque é um trabalho grande, uma Big É, Band. muita gente, né? Muita pra- gente, 4 custo, tudo, trombones, né? Com 5 certeza. sax, 4 trompetes, cozinha, enfim. Mas um trabalho lindo, né? Assim, pô, que eu acho que valeria muito a pena ter um investimento, sabe? Porque é um laboratório, né? Perfeito, não. E é o fomento da música, né? Como você falou, né? É um celeiro, né? É um celeiro, É um é celeiro isso. também, né? É. É um celeiro também. Mas é isso, queria agradecer demais a presença de vocês. Eu sei que vocês também têm os projetos futuros de vocês. Isso. A gravação do CD, do EP,
né? Isso. Tem muita informação aí, É verdade. né? As composições já estão prontas, mas eu sei que o tipo de sonoridade ele ainda não está definido, Não mas tá vai definido, chegar, mas você vai disse chegar. que vai chegar. E é isso, quero ver também um CD de vocês juntos, tá? Pô, Quero maravilha. Vamos lá. o Beto e Rony aí, Isso tá em nossos projetos, né? né? É verdade. Futuros. Nossos projetos futuros é a gente gravar um disco duo também, E isso, sabe? E assim, a gente tá amadurecendo essa ideia, né? É, as composições elas já existem, né? E como eu falei também pra você, eu também tenho esse em mente em gravar um disco solo também, que eu acho que no ano que vem, no segundo semestre, também estarei fazendo isso. Mas esse projeto que nós temos já vem antes, né, de gravar um disco Maravilha. duo aí. maravilha, é isso, olha pra câmera aí, pode ser nessa aberta aqui mesmo, e passa o arroba de vocês, onde o pessoal pode encontrar, né, para contratar, para eventos, né, e para outros arranjos de música, o que seja, né? Como eu sei que você também dá aula, né? Você viaja, Sim. participando de projetos, então olha aí e manda o pessoal de casa o arroba aí o pessoal achar vocês. Arroba no Instagram, segue lá no Instagram. Beto Trompete. Entra em contato para qualquer tipo de trabalho, gravação. Isso. Estamos aqui, estamos disponíveis. Então, como o Bruno bem falou, assim, eu sempre venho atuando, tenho alunos também de trombone, tanto de trombone quanto de improvisação. Hoje a gente está vivendo nesse mundo virtual, né? Então a gente não tem limites mais, né? Você tem aluno em Salvador, eu tenho alunos em vários lugares assim que tem aula, né, virtualmente. Então assim, pô, tá a fim de estudar improvisação, trombone, iniciante, avançado, enfim. Só é colocar Rony Ferreira Trombone lá. Rony com Y. Com Y. Então vai estar lá, manda uma mensagem lá e a gente troca uma ideia. Então vamos fazer mais um som para fechar, né? Vamos lá. Gratidão aí, bom demais Eu agradeço, conhecer, fazer eu um som com agradeço, vocês. É a irmão, primeira prazer. vez, viu? De Maravilha. várias, viu? E na próxima vai Pô, ser aí. melhor, na próxima vai ser Com melhor. certeza. Com certeza. Valeu, o pessoal de casa fica ligadinho no nosso encontro diário, às 6 e às 7 aqui pela TV Cidadã. Beto e Rony. Vamos lá? Vamos lá, meu irmão.